A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação contra o jogo da baleia azul, que é uma corrente que tenta induzir virtualmente seus participantes, a maioria menores de 16 anos, ao suicídio por meio de 50 desafios. Para falar sobre os riscos desse jogo da baleia azul, a Rádio Justiça conversa agora com a advogada Ana Paula Siqueira, que é especialista em Direito Digital e integrante da Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo. Ela também é idealizadora do programa Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying, que é promovido em escolas de São Paulo. Doutora Ana Paula Siqueira, muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio Justiça. Muito obrigada, Cíntia. Muito obrigada, ouvintes. É sempre importante falar sobre educação digital para a proteção das crianças e dos adolescentes. Doutora Ana Paula, para começar a nossa entrevista, esse jogo da baleia azul, na verdade, ele não existe oficialmente, não é isso? Não é um aplicativo, né, como muitas pessoas achavam antes. Na verdade, começou com os boatos, né, sobre a indução de jovens ao suicídio na Rússia, né? Então foram muitos boatos que aconteceram sobre o tema, sobre pessoas que eram instigadas a cometer atos de automutilação, entre outras brincadeiras perigosas, né, que culminavam no suicídio. E essa é só mais uma brincadeira perigosa que hoje foi denominada como baleia azul. E que, na verdade, essas pessoas iam em redes sociais ou aplicativos de celulares, né? E pessoas já adolescentes, deprimidos, né? Eram induzidos por esses, entre aspas, curadores, né? Que curador é uma palavra muito nobre, né? Para se falar de um criminoso e de um delinquente que instiga jovens a se autoflagelar. E esses jovens entravam nessas redes sociais e acabavam induzidos a fazer esse passo a passo, né? Que também tem o mito que eram 50 passos, e não necessariamente eram 50 passos, e isso começou a viralizar. E aí começaram a aparecer, né, de tanta divulgação que houve, acabaram aparecendo curadores, né, e instigando essas crianças e esses adolescentes fragilizados a cometer essas barbáries contra si mesmos, né. Como esses chamados curadores escolhem suas vítimas? Escolhem de acordo com a fragilidade. Muitos deles argumentam que isso é para tornar aquela pessoa mais forte, né? E na verdade não é para tornar aquele adolescente mais forte. A única intenção deste, entre aspas, de novo, curador, é subjugar a pessoa à vontade dele. Então, o que nós verificamos em grupos de estudo aqui dentro da nossa sessão, que é a OAB de São Paulo, né, sobre a presidência do Dr. Coriolano Camargo, foi que muito boato ocorreu, né, que de fato existiam grupos de WhatsApp que na verdade eram grupos fakes, os participantes eram fakes, né, eram falsos, e eles estavam lá apenas para ver qual que era o próximo passo. Então, o que é importante disso tudo é o trabalho prévio, né? Porque hoje nós temos a baleia azul. Amanhã, esse jogo pode ter qualquer outro nome. Pode ser o golfinho dourado, pouco importa o nome. Então, nós já tivemos outras brincadeiras perigosas, como o jogo do sal e do gelo, o jogo do fogo. Nada mais são do que desafios que vão colocando a integridade física de crianças e de jovens em perigo. E é por isso que é tão importante o alerta dos pais, né, sobre o que os filhos fazem, não apenas no computador, mas principalmente nos smartphones. Então, o dever de vigilância, hoje, na era digital, ele é uma necessidade, justamente porque os predadores estão aí, estão à solta,
E quem estiver mais fragilizado vai ser alvo desse predador. E é um caso sui generis, né? Que no caso da baleia azul, você vê, até ocorreram reportagens sobre isso, as pessoas procuram o predador. O predador ele não precisa mais procurar a presa. Então, a divulgação também equivocada do tema traz mais prejuízo para as crianças e adolescentes do que propriamente o próprio jogo. O que é importante é justamente o quê? Os pais acompanharem o que os filhos fazem, acompanharem a vida das crianças e dos adolescentes, justamente para quê? Para evitar que, principalmente os adolescentes mais frágeis, mais sensíveis, ou que ainda estão passando por um momento muito difícil, esse acompanhamento ele é essencial. Justamente para quê? Porque às vezes ele escuta uma informação, faz a captação dessa informação de forma equivocada e vai atrás do problema. Então, justamente por isso que é necessária a proteção, né, e a vigilância dos pais, para evitar que esse jovem, até pela própria imaturidade da idade, que é absolutamente natural, não se envolva em problemas, não busque o problema. Sim. Aí, no caso, o que os pais podem fazer? Eles devem controlar as redes sociais, eles devem entrar ali no computador do filho, ver quais sites que ele está olhando. Eu acho que é muito importante que eles verifiquem absolutamente tudo o que o filho faz, né? E não apenas isso, leia o termo de uso e política de privacidade. É importante que os pais tenham informações de como funcionam as redes sociais que os filhos deles estão. O Facebook, o Instagram não é recomendado para menores de 13 anos. E poucos pais têm essa informação. O YouTube, ele coloca no termo de uso dele que não é recomendado para menores de 18 anos. E poucos pais têm essa informação. O YouTube, ele disponibiliza uma plataforma muito interessante, que é o YouTube Kids, que é justamente para quê? Para aumentar o filtro e dar mais segurança para essa pessoa que ainda está nesse desenvolvimento, está em fase de desenvolvimento intelectual e físico na vida. Então, acho que é importante que você saiba qual é a plataforma que o seu filho pode navegar com a idade que ele tem. E se ele tem esta maturidade, é importante ainda assim fazer o acompanhamento, orientar e manter a linha de diálogo muito aberta. Doutora Ana Paula, uma última pergunta. No Brasil, houve uma ampla divulgação sobre esse jogo da baleia azul, muitos especialistas falaram sobre o tema, houve uma divulgação na televisão, na internet. Isso, de alguma forma, coibiu o crescimento desse jogo aqui no país? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acredito que quando começou a se falar de forma excessiva, e acho que alguns meios de comunicação utilizaram isso de forma equivocada, acabou instigando a curiosidade de quem não sabia. Então, tinham várias pessoas que absolutamente não sabiam. Alguns meios colocaram isso de forma que trouxe muita curiosidade para as crianças e para os adolescentes. Nessa época específica que houve esse boom do baleia azul, eu estava dando palestra para crianças do 4º, do 5º, do 6º ano. Elas só queriam saber como é que se jogava, se era um aplicativo, como é que isso acontecia. E a curiosidade era intensa. Por quê? Você jogou a informação, mas não trouxe o quê? Não agregou conhecimento. Então, a informação não é conhecimento. E aí trouxe uma curiosidade muito grande e por isso que houve a necessidade de vários colégios aqui em São Paulo em trazer não só advogados, mas também psicólogos, justamente para fazer esse trabalho preventivo, né? Explicar o que é aquela onda do momento, né? A moda baleia azul. E que isso, obviamente, vai mudar, nós vamos ter outras brincadeiras perigosas.
Então o adolescente ele não tem que se proteger, a criança e o adolescente ele não tem que se proteger da baleia azul. Ele tem que se proteger de todos os perigos que existem digitais. Novos perigos vão ocorrer. A questão é como vamos informar e como vamos orientar. Ótimo. Essa foi a advogada Ana Paula Siqueira, que é especialista em Direito Digital e integrante da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Ela falou conosco sobre os riscos do jogo da baleia azul. Doutora Ana Paula Siqueira, muito obrigada pela atenção com a Rádio Justiça. Eu que agradeço, um grande abraço para vocês e estamos sempre à disposição para comentar sobre educação digital e trazer muita proteção e segurança para os nossos jovens.